Ei, meu povo, e o Senado Federal aprovou o projeto que regulamenta a nova reforma tributária. A proposta ainda deve voltar à análise lá da Câmara. Caso aprovada de vez, o que será que muda, hein? Isenção de impostos sobre medicamentos e também sobre alimentos essenciais, será? Mas tem muito mais imposto vindo aí. E quem vai contar um pouco mais sobre esse assunto que está rolando lá no Senado e na Câmara também é ela, a Vanessinha Costa. Fala, minha querida. Pois é, João, exatamente. 49 votos favoráveis à reforma tributária, ainda tramita, ela ainda vai possuindo alguns ajustes, alguns elementos são acrescentados, outros são retirados desse texto. E a informação é que possivelmente, em transição, ela passa a valer a partir de 2026. Então, em 2025 é um assunto que a gente ainda vai falar bastante para poder entender o que é que muda e o que é que fica. Porque a reforma tributária, ela mexe de forma geral com os impostos e valores aqui no Brasil, e isso influencia em vários itens que o consumidor utiliza, em serviços que nós utilizamos, e é por isso que a gente veio conversar hoje com o economista, o Diogo, que pode explicar um pouco para a gente, porque algumas coisas de fato mudam. Entre elas, uma que chama a atenção é a forma de imposto sobre itens de cesta básica, alimentação das famílias. Quando você vai ao mercado, o que vai mudar nesses valores, que tipo de coisa vai ser acrescido ou retirado desses impostos? Então, vamos iniciar falando sobre isso. O que muda em relação aos elementos de cesta básica? Diogo, bom dia. Bom dia. Alguns elementos de cesta básica passarão a ser incluídos na isenção. Atualmente, nem todos aqueles são incluídos. Um desses casos, por exemplo, é a carne, que parte do valor vai ser isento para as famílias de baixa renda, ou seja, que vai ser um benefício. E, além disso, existem outros itens que também vão ser incluídos na cesta básica, né, que hoje pagam tributos e que vão ser incluídos nessa isenção. Entre esses elementos, por exemplo, alguns têm uma isenção total, outros têm uma isenção de até 50%, até 60%, como, por exemplo, o óleo de soja. Além disso, existe uma mudança também nos medicamentos. Alguns de algumas doenças mais específicas também passam até essa isenção? É isso mesmo. Então, todos aqueles bens e serviços que são essenciais, que são muito benéficos para as pessoas, eles passam a ter algum tipo de benefício, ou até mesmo isenção total. Em relação aos empreendedores, vai existir alguma mudança para quem empreende no pagamento desse imposto? Ainda não existe uma clareza em relação aos MEIs, por exemplo, né, que são aqueles, o que o governo parece estar chamando de nanoempreendedores. Parece que o valor do MEI vai mudar, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter para R$125 mil a alíquota máxima de faturamento. Se passar a ser considerado nanoempreendedor, nessa reforma, o MEI passar a ser tratado como nanoempreendedor, o faturamento dele pode ser limitado a R$46 mil. Ainda não existe uma clareza se vai ter as duas classes, nanoempreendedor e microempreendedor, ou se vai ser tratado como nanoempreendedor e o limite vai ser R$46 mil de fato, ou seja, diminuir o limite. Além disso, existe uma mudança específica para alguns tipos de classe nanoempreendedores, como é o caso do motorista, por exemplo, o motorista aplicativo. Ok, muito obrigada pelas informações. E é um texto que detalha muitas coisas, entre elas também serviços como telefonia e internet. Famílias de baixa renda, como ele citou, também podem ter acesso à isenção dos impostos nesses serviços. E alguns setores também vão ter o aumento de imposto, que é algo que eles estão tratando como um imposto seletivo. Esse imposto seletivo pode ser aumentado em casos de itens que afetem a saúde ou o meio ambiente, mas alguns setores já estão recorrendo para retirar esse imposto aumentado. E essa reforma tramita ainda ao longo de 2025. A gente vai voltar falando sobre isso diversas vezes para poder explicar, detalhar melhor para nós mesmos, cidadãos, podermos nos informar e entender pelo que nós estamos pagando. João, volto com você. Se é assunto que interessa para o povo, tem aqui no Correio Manhã. Obrigado, Vanessinha. Agradeço aí o nosso entrevistado também.